Tem paciente no seu consultório médico que pode infartar se não se vacinar. E sabe o que é o mais duro? É que na maioria das vezes a gente nem conversa sobre vacina no consultório. Quando o médico pensa em risco cardiovascular, logo vai falar sobre estatina, antiplaquetário, controle pressórico, reabilitação, tudo certo. Mas a gente precisa ir além. Não pergunta, por exemplo, se o paciente tomou vacina contra a influenza, pneumococo, covid. Ou fala naqueles últimos 10 segundos de consulta: ah, você atualiza a vacinação também, hein? Isso não é detalhe, é prevenção cardiovascular também. E eu vou te mostrar como isso tá nas diretrizes. Você vai sair desse vídeo entendendo quais as vacinas impactam diretamente a mortalidade e risco cardiovascular, quais pacientes devem receber, quais são essas recomendações oficiais e como aplicar isso na sua rotina do consultório. Sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica formada e especializada na USP, docente no Einstein, e nesse canal ensino médicos a fidelizar pacientes crônicos, gerando uma receita previsível e sem sobrecarga. Então, se você é médico, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Nesse vídeo eu vou te mostrar o consenso clínico da Sociedade Europeia de Cardiologia sobre vacinação e como uma forma de prevenção cardiovascular e como colocar isso na prática do seu consultório com os pacientes crônicos. Confesso que eu também não falava sobre vacinação nas consultas. A prioridade sempre era outra: ajustar a medicação, lidar com os sintomas, revisar os exames, e a vacina ficava para depois, quando dava. Mas foi justamente isso que me fez repensar essas urgências, descompensações que lotam o consultório muitas vezes acontecem porque a prevenção ficou em segundo plano. Hoje eu vejo que vacinar faz parte da linha de cuidado com o paciente crônico. Eu vou te mostrar alguma dessas estratégias para isso ainda nesse vídeo. Mas antes disso, eu quero compartilhar um artigo recente que talvez mude completamente a sua visão sobre vacinação no consultório e como mostrar isso para o paciente. Tradicionalmente, a vacina é vista como uma forma de prevenir a doença diretamente relacionada àquela vacina. Então, a vacina de influenza, por exemplo, previne a infecção ou complicações do vírus da influenza. Mas e se não for só isso? A Sociedade Europeia de Cardiologia, junto da American Heart Association, American College of Cardiology, já reconhece que as vacinas como influenza, pneumococo, covid têm impacto direto na mortalidade cardiovascular. Mais do que isso, elas estão propondo que a vacinação pode ser o quarto pilar da prevenção cardiovascular, junto de estatina, antihipertensivo e hipoglicemiante. E você, médico, já fala sobre vacinação com seus pacientes crônicos? Me conta aqui nos comentários como tem sido a sua experiência ou o que te impede de começar. Hoje, 300 milhões de pessoas no mundo vivem com doenças cardiovasculares. É a principal causa de morte global. A carga de doença, medida pelo DALI, que é os anos de vida ajustados por incapacidade, chega a 2.276 por 100 mil habitantes. Mesmo com os avanços em países ricos, a prevalência ainda está aumentando. Atualmente, são 3.610 casos por 100 mil habitantes. E os motivos são claros: epidemia de obesidade, risco metabólico e envelhecimento populacional. Só o colesterol LDL elevado responde por 40% das mortes por doença arterial coronariana, geralmente um contexto de inflamação vascular. Prevenir doenças cardiovasculares não é só controlar o colesterol e pressão, é recomendar ao paciente um estilo de vida saudável e incluir vacinação na conduta, é entender que qualquer infecção gera uma explosão inflamatória. E inflamação desestabiliza as placas, provoca eventos isquêmicos e descompensa a função cardíaca. Biomarcadores como o PCR ultrassensível e interleucina 6 já mostram uma associação com risco cardiovascular, independente dos fatores tradicionais. Infecções pulmonares e sistêmicas aumentam o risco de isquemia miocárdica pelo maior consumo do oxigênio, ruptura de placas por vias inflamatórias, e insuficiência cardíaca pela redução da contratilidade, além de miocardite e arritmias. Veja o exemplo de como algumas vacinas podem prevenir eventos vasculares, como a influenza. Uma meta-análise de mais de 9 mil pacientes demonstrou que pacientes com histórico de síndrome coronariana aguda apresentaram um risco de morte de 5,4% quando infectados pela influenza, enquanto que a vacina reduziu o risco de morte em 45%. Ou pneumococo, em que a vacina do pneumo 23 é 60 a 70% eficaz contra uma doença invasiva, e uma meta-análise apontou uma redução em 10% de eventos cardiovasculares, incluindo infarto, em pacientes com mais de 65 anos.
Vacinação de Covid também reduz a gravidade, hospitalização e morte. Pacientes com doença cardiovascular têm risco 30% maior de desenvolver Covid longa, e a vacina reduz esse risco em 43%. O herpes zoster também está associado a um risco aumentado de infarto, AVC, AIT, especialmente no primeiro mês após a reativação. A vacina tem eficácia de mais de 90% e pode reduzir eventos cardiovasculares em mais de 50%. Também o vírus sincicial respiratório pode causar eventos cardíacos em até 20% dos pacientes com doença cardiovascular prévia, e a vacina tem eficácia de 89% contra infecções pulmonares em idosos. Avançar na prevenção significa reconhecer a vacinação como parte do plano de cuidado, um plano para a prevenção de riscos cardiovasculares. Mas ainda é comum o médico não abordar isso. Quando vacinar? Principalmente pacientes aí com doença cardiovascular crônica, insuficiência cardíaca, doença coronariana. Essa tabela resume quais vacinas são recomendadas, quando aplicar, se podem ser dadas juntas ou mesmo em pacientes com condições agudas, como uma insuficiência cardíaca descompensada. A influenza, por exemplo, é indicada todo ano antes do inverno, inclusive em pacientes com condições agudas. Pode ser aplicada junto de outras vacinas. A vacina de pneumococo é recomendada em pacientes crônicos, com reforço a cada 5, 10 anos, inclusive em fases agudas também. O Covid-19 é uma vacina que tem uma recomendação que varia um pouco com a cepa, o momento também a gente está entendendo um pouquinho mais o como fazer essa regularização do uso da vacina, mas é segura e indicada para pacientes com doença cardiovascular, inclusive em fases agudas também. Já a vacina de vírus sincicial respiratório é uma vacina mais nova, está ainda em estudo, mas possivelmente vai ter uma recomendação de talvez aí fazer uma reforço a cada 2 anos. E o herpes zoster e difteria, tétano, é recomendado para prevenção em grupos de risco, mas não em contextos agudos, nem também com outras vacinas junto. Ah, mas Pri, os pacientes não querem se vacinar no consultório. Olha, você não precisa convencer o paciente, precisa educar, explicar os riscos, os benefícios, escutar o paciente também para entender quais são as dificuldades, quais os medos, qual é o pensamento, a perspectiva do paciente. Precisa incluir a vacina como parte da conduta médica. Não dá para esperar que o paciente tome sempre a iniciativa ou deixar a vacinação por conta só da atenção primária. Você que é médico e atende no consultório particular, pode e deve incluir isso dentro do seu atendimento. Como que você pode fazer isso? Além de fazer de uma forma mais tradicional, de perguntar sobre as vacinas durante a anamnese, tem algumas estratégias que você pode usar para incluir a vacinação na sua consulta e conduta médica dos seus pacientes crônicos. Como, por exemplo, fazer um questionário pré-consulta que pergunta já sobre vacinação, pedir para o paciente trazer carteira de vacinação na consulta, ou pelo menos uma foto dela, fazer um plano de cuidado que inclui, além de remédios, metas terapêuticas, planejamento de exames, planejamento de consultas e planejamento de vacinas também. Além disso, educar de forma individualizada sobre a importância da vacinação para aquele paciente e deixar ele falar à vontade para se expressar sobre o seu ponto de vista, mesmo aqueles pacientes que são contra a vacina ou têm medo, porque se você não abre um espaço sem julgamento, não vai conseguir entrar nesse assunto para entender o que de fato está impedindo ele de se vacinar. Às vezes é medo de efeitos colaterais, achar que não tem benefício, ou porque nunca pensou que vacina não é só para crianças, por exemplo. A indicação e contraindicação das vacinas deve estar na prescrição médica, principalmente de pacientes que precisam de mais atenção, como, por exemplo, transplante cardíaco, imunossuprimidos, gestantes e cardiopatias congênitas. Um pequeno passo que você pode dar é já começar a perguntar no seu próximo paciente, pelo menos, sobre a vacinação de influenza, pneumococo, nos seus pacientes crônicos, pacientes com risco cardiovascular. Isso já é um bom começo. E se esse conteúdo fez sentido para você, quero te convidar a entrar na minha lista VIP de médicos. Lá você recebe uma newsletter, que é Carta para Médicos, onde eu conto bastidores de vida médica, conteúdos mais aprofundados sobre esses e outros assuntos de como que o médico pode fidelizar pacientes crônicos, gerando receita previsível e sem sobrecarga. É online, gratuito, exclusivo para médicos, e o link vou deixar aqui na descrição do vídeo. Te vejo lá.